Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Você que está assistindo esse DVD, ou pelo computador, nós somos a Igreja Cristã de Nova Vida, em Santo Cristo, Rua Santo Cristo 269. Marcos, capítulo 10. Nosso culto agora está sendo gravado, está na internet, no YouTube. Então, se você tem internet em casa, tem gente que não é crente em casa, eles agora podem assistir o seu pastor. Queira ou não queira. Versículo 46. Marcos 10, versículo 46. Diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Pai amado, tua palavra é luz para o nosso caminho, tua palavra nos dá sabedoria, entendimento, tua palavra nos salva, Senhor. Em nome de Jesus, que nesta manhã tu possas falar ao nosso coração, é o que nós te pedimos. Amém. Podeis sentar. Se você for ler os outros evangelhos, você vai ver que haviam 2 mendigos, e tem passagem que diz que Jesus estava entrando em Jerusalém, em Jericó. Certamente, Marcos aqui destacou um dos mendigos, Bartimeu, talvez o que clamou. E existia a cidade de Jericó que foi destruída no tempo de Josué, né? Que Deus derrubou as muralhas. Mas nessa época de Jesus, uma nova cidade fora dos muros estava construída. Então Jesus pode ter passado por uma, entrado na outra, e cada evangelista fala de uma forma. Os mendigos ficavam nas estradas onde era grande fluxo de pessoas, para que eles pudessem receber alguma doação. E geralmente os cegos eram mendigos, porque hoje em dia a pessoa que tem deficiência visual, não é, tem braille, elas conseguem trabalhar, conseguem andar nas ruas. Eu fico imaginando, meu Deus, como é que pode uma pessoa que tem uma deficiência visual consegue andar na cidade, pegar ônibus, metrô, não é verdade? E sabe onde vai saltar? É impressionante, não é? Dizem que quando a pessoa perde um dos sentidos, os outros ficam mais aguçados. Então, geralmente os cegos eram mendigos, não tinham outra opção na vida. E naquela época de Jesus era grande ali o número de pessoas que tinham este problema. Talvez por causa do sol, a incidência do sol muito forte. E talvez Bartimeu levantou-se aquele dia, não sei se ele dormia nas estradas, mas talvez ele despertou aquele dia pensando que seria mais um dia na sua vida,
mais um dia para ele normal. Eu vou me levantar, eu vou mendigar, eu vou voltar para casa, todo sujo, todo barrento, mais um dia na minha vida. Talvez ele não esperasse nada de especial, receber nada de especial. Certamente ele não pensava que voltaria liberto e curado para a sua casa naquele dia. Mas hoje também muitas pessoas já se acostumaram com os seus problemas. Muitas pessoas estão acostumadas com as situações complicadas da vida. Esse meu reumatismo é meu, né? Esse meu reumatismo, nós falamos às vezes assim, essa minha gripe, essa minha doença, né? Esse meu problema, né? Diga para o irmão assim, toma jeito, né? Essa minha enfermidade, né? Hoje também há pessoas que estão conformadas, estão acostumadas com os problemas e talvez elas não acreditam que um milagre pode acontecer. Elas não acreditam que a situação pode mudar. Diga para o irmão, a situação pode mudar. Diga, o milagre pode acontecer hoje. Aleluia. Nós não servimos a Deus porque Ele faz milagres na nossa vida. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus, né? Tem gente que vem para a igreja, eu vim para a igreja para o meu filho sair das drogas, eu vim para a igreja para o meu marido voltar, eu vim para a igreja para eu arrumar um emprego. E se o marido não voltar, e se o filho morrer nas drogas, né? Perdeu a fé? Porque milagres acontecem, mas os problemas da vida também acontecem para o povo crente. Amém? Os problemas da vida acontecem para o povo crente. Lá na Ásia, nos países muçulmanos, tem cristãos sendo queimados. Igrejas cheias, os muçulmanos chegam e ateiam fogo na igreja. Então, talvez Bartimeu pensou que aquele seria apenas mais um dia atípico na sua vida. Talvez ele não esperasse nada de especial. Querido, toda vez que nós viemos ao culto, nós precisamos esperar receber algo de Deus, né? A mulher hemorrágica estava 18 anos prisioneira de Satanás, mas ela estava lá na sinagoga, e naquele dia Jesus estava lá e a curou. Aleluia! 18 anos. A outra, 12 anos, sofria de uma hemorragia, já havia gastado todo o seu dinheiro em médicos e nada resolveu. Mas ela, se eu tocar na hora do vestido de Jesus, eu serei curada. E ela assim fez e ela foi curada. Havia na sinagoga também um homem com a mão mirrada, talvez a mão seca, né? E Jesus chamou para o meio e disse, estende a mão. Mas ele não podia, a mão era mirrada. Mas Jesus disse, estende a mão. Às vezes Jesus nos pede algo que nós pensamos, eu não vou conseguir fazer. Às vezes Jesus nos pede algo absurdo, mas se Ele pediu, Ele garante a bênção, Ele garante a vitória. Amém, querido? Então, hoje muitas pessoas também estão sem fé. Até mesmo na igreja você encontra pessoas sem fé. Muitas pessoas estão acostumadas com a situação, os seus problemas, querido, mas Jesus é real. E Jesus faz milagre. A surpresa foi que naquele dia Jesus foi a Jericó. A Bíblia não relata outra visita de Jesus a Jericó. Se ele foi, não foi registrado. Mas nesse dia aqui, foi registrado. Talvez foi o único dia que ele foi lá. E foi a oportunidade daquele céu. Muitas pessoas perdem a oportunidade. Deus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. A pessoa, hoje não. Hoje não. Um dia eu aceito Jesus. Eu sei que Jesus é o Salvador, eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas um dia eu tomo a decisão.
A Bíblia diz que nós devemos ser batizados nas águas, mas muitas pessoas frequentando a igreja há anos adiam essa decisão. A Bíblia diz que nós devemos ser cheios do Espírito, mas muitos crentes cascudos de anos adiam. Um dia eu vou ser cheio, um dia eu vou ser cheio, pensando que um dia vai cair chuva do céu especial e a pessoa vai ser cheia. Diga, irmão, nós precisamos buscar. Aleluia! Então, a surpresa foi que Jesus, naquele dia, foi a Jericó e passou justamente onde esse mendigo Bartimeu estava. E certamente Bartimeu já ouvira falar de Jesus, e ele cria na Bíblia, porque ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava afirmando que Jesus era o Messias prometido, era o ungido de Deus, que os profetas haviam prometido. Jesus, filho de Davi, ele estava declarando que ele acreditava que Jesus era descendente de Davi, ele era o rei prometido, ele era o Senhor prometido, ele era o Salvador. E ele creu. Nós precisamos crer na verdade. Nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos tomar posse. Aleluia! Muitas pessoas estão, como Bartimeu, à beira do caminho e deixam a oportunidade passar. Talvez pessoas com problemas na nossa casa, e você convidou: vamos à igreja hoje. Hoje não, hoje não. Um dia. E nunca toma decisão, e às vezes partem para a eternidade. Hoje não, hoje não. Mas na hora de partir não vai dizer para a morte: hoje não, hoje não. Né? Quantas pessoas deixam a oportunidade passar? Talvez Jesus passou e certamente não havia somente Bartimeu, cego. Talvez outros cegos estivessem também no caminho. E quando viram que Jesus vinha, talvez pediram uma moeda, talvez pediram uma capa nova, porque os mendigos eram identificados por uma capa. Talvez pediram uma bengala: Jesus, me dá uma bengala aí. Jesus, me dá uma moeda aí. Mas Bartimeu clamou, Bartimeu pediu a coisa certa, Bartimeu pediu aquilo que ele precisava. Ele pediu ajuda ao homem certo. Muitos procuram ajuda, não é? Em lugares, como diria Bispo Roberto, escusos e escuros. Muitos procuram ajuda: eu acho que o deputado tal pode me ajudar. Não é? Eu acho que o deputado fulano pode me ajudar. Eu acho que o meu vizinho pode me ajudar. Eu acho que fulano pode me ajudar. Muitos procuram ajuda em lugares, até mesmo buscam ajuda nos demônios. Onde eu trabalho, toda segunda-feira tem uma fila para o centro espírita lá perto. Buscam ajuda onde não pode ajudar. A Bíblia diz que Saul morreu porque ele consultou uma médium. Foi buscar ajuda onde não tinha ajuda, onde ele não poderia ser ajudado. Diga para o irmão: só Jesus pode te ajudar. Aleluia! Se Jesus não ajudar, se ele fechar a porta, ninguém abre. Não é? Se ele fechar a porta, ninguém abre. Mas se ele quer abrir a porta, ninguém pode fechar. Aleluia! Então, pessoas, quando estão com problemas, muitas recorrem ao vício. Porque bebeu? Ele está com problema. Recorrem à morte. Nessa semana, um cineasta famoso lá da Inglaterra, e irmão de outro cineasta famoso, porque estava doente, pulou da ponte. Recorrem a vícios, outros recorrem à morte, né? Quem sabe, se ele não procurasse o Deus vivo, o Senhor não o curaria. Amém. Né? Aquela menina escravizada na casa de Naamã, ela
falou para a mulher de Naamã, que ele era leproso: se o meu Senhor fosse ao homem de Deus que está em Israel, certamente ele seria curado da sua lepra. Ele seria curado da sua lepra. E ele foi curado. Amém, igreja? Então, muitos, quando estão com problema, recorrem à morte, recorrem ao vício e recorrem aos demônios. Saul fez assim. E a tristeza de Deus, eu estou lendo Jeremias, e você vê o Senhor triste, porque o seu povo estava cultuando a Baal, o seu povo estava queimando incenso à rainha dos céus, o seu Deus estava se prostituindo com outros deuses embaixo das árvores frondosas e de altos montes. E nós vemos a tristeza de Deus através do profeta Jeremias, chorando pelo povo de Deus. Então, a bênção verdadeira e a bênção que prevalece vem de Deus. Né? O diabo faz milagre? Faz. A Bíblia diz que um demônio pode se transformar em anjo de luz. Existem milagres por aí. Se lembra quando Moisés foi a Faraó, ele transformou lá o cajado em cobra? Os feiticeiros também fizeram. Né? Então, existem milagres por aí, mas são fontes de trevas. A bênção que prevalece, a bênção que abençoa, vem das mãos do Senhor. Aleluia! Assim como o Bartimeu, nós também precisamos clamar, nós precisamos pedir socorro. Você encontra no Salmo, às vezes, Davi dizendo: socorro! Socorro, Deus! Me ajuda! Socorro, Deus! Tenha misericórdia de mim! E às vezes só isso, se for com fé, não precisa falar mais nada. Porque Deus nos entende, Deus nos compreende. A Bíblia diz que Jesus, ele passou pelos problemas que nós passamos, pelas tentações que nós passamos. Jesus sofreu, ele sentiu na carne o que nós sentimos. Ele teve perda, né? Ele se cansou, ele chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Então Jesus, ele se compadece de nós. Se compadecer é se colocar no lugar daquela pessoa. Difícil isso hoje em dia. Se colocar no lugar daquela pessoa. Às vezes a gente quer jogar pedra, a gente quer criticar, mas por que ela fez isso? Devia ter... Mas se coloque no lugar dela. Se compadecer é isso. E Jesus se compadeceu de nós. Amém, querido? Abra lá em Êxodo 3. Êxodo, capítulo 3. Olha só, versículo 7. Êxodo 3, versículo 7. Deus, quando chamou Moisés, então ele disse assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor. Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, o Senhor está vendo a nossa luta, Deus está contemplando, né? O teu choro,
Quando você chora lá no travesseiro, ninguém vê, e quando alguém bate na porta, você enxuga assim para ninguém ver. Já fez isso? Né? Deus está vendo. E Deus é auxílio. Aleluia! Deus é o nosso auxílio. Deus está vendo. Você não está só. Diga para o irmão, você não está só. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é maior. Então, Deus estava vendo o sofrimento do povo lá no Egito. E talvez muitos lá pensaram, o que é feito das maravilhas do Senhor? Você lembra de Gideão? O que é feito das maravilhas do Senhor, que nossos pais nos contaram? Agora nós estamos aqui nesta situação. Não é? E o que aconteceu? Deus estava contemplando o clamor do povo. Deus estava contemplando a situação adversa do povo. E Deus disse, eu vou chamar Moisés para ser um vaso em minhas mãos, ser um instrumento para a libertação do povo. Então, há pessoas que não oram, há pessoas que não clamam, há pessoas que deixa como está, vai resolver por si só. Querido, mas a igreja não pode ser assim. A igreja crê no poder da oração, da intercessão. Orai sem cessar. E há pessoas que não oram porque acham que Deus está ocupado com pessoas mais necessitadas do que elas. Tem pessoas assim. Não, isso aí é uma falsa humildade. Deus está preocupado com pessoas mais problemáticas do que eu, e acham que Deus não pode estender as mãos para livrá-la. Há pessoas assim. Deus está preocupado com pessoas com mais problemas do que eu, por isso elas não oram nem clamam. Outras acham que Deus não se importa, ou Deus não existe, então elas não clamam. Outras acham que Deus está ocupado, e outras se acham indignas. Então, há várias situações. Outras se acham indignas de Deus. Eu sei. Uns são assim, eu não tenho pecado, não é? E outros já acham, não, eu sou tão pecador que Deus não pode nem olhar para mim. Isso tudo é engano do diabo, para manter a pessoa na cegueira espiritual, manter a pessoa prisioneira naquela situação. Então umas acham, não, Deus está preocupado com pessoas mais necessitadas do que eu. Engano do diabo. Outras, Deus não se importa. Engano do diabo. Não é? E outra, eu sou indigna de receber algo de Deus. Engano do diabo. Bartimeu, ele clamou. Então, quando a pessoa pensa de alguma dessas maneiras, tem mão do inimigo aí. É o inimigo que convence a pessoa, não clama não ora não, isso vai se resolver por si só. Ou não clama não, Deus não está nem aí, Deus não existe. Ou não clama não, Deus está preocupado com pessoas mais necessitadas. Ou então, ou não clama não, porque Deus não vai te atender, porque você é indigno. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não é? Diga aí, irmão, você não é justo. Mas diga aí, mas você é justificado. Aleluia! Somos justificados, aleluia! Então, quando Bartimeu clamou, ele sabia que Jesus era o Messias. Ele sabia que Jesus poderia lhe abençoar. Ele sabia que Jesus era o ungido de Deus. Ele sabia que Jesus era o próprio Deus. E muitas pessoas diz que repreenderam Bartimeu.
Muitos ali repreenderam Bartimeu, mas ele gritou ainda mais. E hoje também, querido, isso acontece. Às vezes a pessoa quer sair daquela situação. Onde você está indo? Estou indo na igreja. Deixa de bobagem. Às vezes a pessoa quer sair das trevas, quer sair do problema, ou mesmo quem não tem problema, porque Jesus não é para quem tem problema só não. Jesus é para todos. É para o são e para o doente. É para o branco e para o negro. É para o rico e para o pobre. Jesus é para todos. Infelizmente, muitas pessoas só reconhecem isso quando estão no tremedal de lama. Quando estão no último fôlego. Mas Jesus é cheio de graça e misericórdia. Aleluia. Jesus é cheio de graça. Às vezes a gente fala assim, agora você veio a mim, agora já é tarde. Mas Jesus está sempre de mãos estendidas. É o que a Bíblia diz. Deus é amor. Deus é misericordioso. Então, quando Bartimeu começou a clamar, muitos repreenderam Bartimeu. Muitos disseram, cala a boca. Ei, não incomodes o mestre. O mestre não vai parar para você. O mestre tem algo mais importante a fazer. Cala a boca, não incomodes o mestre. E muitos falam assim, você vai na igreja hoje, no domingo de sol, em vez de passear na Urca, no calçadão, em vez de ir na quinta, você vai para a igreja, ou você já foi domingo, vai ano que vem agora. Mas para o mal, para o pecado, todos convidam. Para a mesa do bar, para a balada, chove convite. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos salvar dessa geração perversa. Diga, irmão, salva a tua alma. Repreendiam Bartimeu. E às vezes isso acontece. Muitos se incomodam quando nós queremos buscar a Deus. Muitos se incomodam quando nós queremos mudar de vida, de comportamento. Por que o mundo se incomoda? Porque a igreja é luz. Você é luz. E a luz incomoda as trevas. O inimigo não quer perder o terreno que já conquistou, talvez na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele não quer perder terreno. Mas onde abundou o pecado, diz a Bíblia, superabundou a graça de Deus. Se você for fiel a Deus, se você for firme, inabalável, o Senhor vai te honrar. A vitória virá. E às vezes, quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, tomamos a decisão de andar com o Senhor, parece que o mundo vira de cabeça para baixo. Parece que a situação piora. Parece que os problemas se agigantam. Mas, querido, se você permanecer fiel, se você permanecer firme, há um livro que diz, firmada em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa do meu Pai. Você não vai cair. Vai ficar firme, inabalável. É como a árvore plantada junto ao mar. As palmeiras, vem vento, vem vento, vem vento, e conforme vai vindo o vento, elas vão aprofundando as suas raízes e não caem. Mas as árvores que não recebem muita tempestade, ela vem o ventinho, ela toma, porque não tem raízes. E a Bíblia nos compara com o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Ou seja, o Líbano, o cedro, é uma árvore forte, é uma árvore que tem raízes, que vai numa grande profundidade. Ouvi alguém dizer que o cedro tem raízes de 40 metros, não sei. Mas é uma árvore que as raízes são profundíssimas. Então, é difícil
o cedro ser derrubado. Que você possa ser um cedro plantado na casa do Senhor. Aleluia, querido. Louvado seja o Senhor. Então muitos se incomodam quando nós queremos buscar a luz, quando nós queremos buscar a Deus. Muitos se incomodam, mas fique firmado no Senhor. Tentaram aqui calar a boca de Bartimeu, mas diz que ele clamava cada vez mais. Então, o inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. O inimigo, ele não quer que você tenha fé em Jesus. Ele quer que você tenha fé nos ídolos. Ele quer que você tenha fé no Pai Joaquim. Ele quer que você tenha fé na Virgem Imaculada. Mas a nossa fé tem que estar firmada em Jesus. Aleluia. Ele quer destruir, porque ele quer nos manter presos. Ele quer nos manter presos a situações adversas, complicadas. Ele quer que nós estejamos cegos, sem entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é o diabo, cegou o entendimento das pessoas para que elas não entendam. E quantas pessoas vêm até a igreja, querido, mas não entendem a palavra de Deus? E a gente diz: Senhor, abre minha mente, abre meu coração, para que eu possa entender a Tua palavra, a Tua verdade, para que eu possa recebê-la com alegria. Aleluia! Então, o inimigo quer nos manter nas situações desesperadoras, mas a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Tem obra do diabo na tua vida? Jesus quer destruí-la. E para isso nós temos que clamar: Jesus, me ajuda. Jesus, me liberta. Jesus, muda essa situação. Jesus, entra com a tua providência, o teu poder. Tenha misericórdia de mim. Jesus quer que nós clamemos: orai sem cessar. Jesus quer que nós intercedamos. E às vezes o inimigo, ele coloca até na mente das pessoas: ah, mas você já orou, você já clamou, você já intercedeu. Não precisa mais. Deus não é surdo. Sim e não. Porque às vezes a gente pode fazer uma oração: Senhor, me ajuda. E Deus resolveu. Às vezes o novo convertido vive sorrindo, porque orou, Deus atendeu. Parece que orou, Deus atendeu. E com o tempo, parece que as coisas vão ficando difíceis, sim. Se lembra quando o povo estava no deserto? Deus mandava comida, né? Deus supria, mandava o maná. Mas quando o povo entrou na terra da promessa, cessou o maná. Ué, não vai ter maná hoje? Hoje não caiu não. Ô Maria, você viu? Olhou o maná hoje? Não, hoje não caiu não. É mesmo, não caiu o maná. Ô fulana, ô Lia, caiu o maná aí hoje? Não, pergunta a Raquel. E pergunta a Rebeca. E não tem maná. Uai. Não é? Porque agora o povo teria que plantar. O povo teria que trabalhar. E às vezes é conosco. O novo convertido vem todo arrebentado, todo quebrado. Ô Senhor, me abençoa. Deus abençoa. E com o tempo temos que aprender a ter fé, temos que aprender a jejuar, temos que aprender a nos consagrar, temos que aprender a buscar na palavra, temos que aprender, né, a entrar no quarto secreto, temos que aprender a perdoar, a amar, a andar a segunda milha, a dar a capa, a dar a outra face. Amém? Amém. Vamos lá em Marcos. Não é Marcos não, é Salmo 18. Salmo 18. Jesus parou para ouvir o cego clamar. Jesus está sempre disposto a parar, a nos abençoar. Jesus, Ele quer ouvir o nosso clamor. Jesus, Ele nos entende. Ele se compadece de nós. E Jesus tem solução para a tua causa. Diga aí, meu irmão, Jesus tem solução para a tua causa. Aleluia. Salmo 18, versículo 6. Olha só.
o que Davi disse aqui: na minha angústia. Já esteve em angústia? Não é fácil, né? Ai, meu coração está angustiado. Bate o medo, bate o frio no estômago. Ai, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser depois disso? Meu Deus, me ajuda. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém? Na minha angústia invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, Jesus, ele ouve sim. Os ouvidos do Senhor não estão tapados. Jesus está perto. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: não vos deixarei órfãos, mandarei sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Ele só quer ter primazia na nossa vida. Na vida de muitos crentes, o Espírito Santo está lá oprimido. Oh, que opressão essa vida, esse coração aqui. Está apertadinho. Esse coração aqui só vive no mal, só fala besteira, ele só faz o que não presta, só pensa besteira. Oh meu Deus, eu vou ou não vou? Eu saio ou não saio? Se lembra da visão de Ezequiel? Que a glória do Senhor estava no templo, mas ia até a porta e voltava. Ia até a porta e voltava, porque tinha tanta sujeira lá no templo, que a glória do Senhor estava constrangida de estar ali. Então, às vezes, o Espírito Santo está assim, lá dentro. Oh meu Deus, né? Oprimido. Não sei se Deus ficou oprimido, acho que não. Triste, né? Triste. Então, o Espírito Santo quer se alegrar em nosso coração, né? O coração alegre formoseia o rosto. Então, as pessoas têm que olhar para você, ou estar perto de você e sentir: o Espírito Santo está nessa pessoa. Lá no trabalho é muito legal, porque tem pessoas que vêm: vocês são crentes? E eles falam, gente, é demais. Porque eles falam assim: nossa, eu nunca fui tão bem tratado numa empresa que eu fui deixar currículo. A gente pergunta: quer café? Quer água? Quer ir no banheiro? Né? E o rádio lá tocado no louvor. Então, eles falam assim: olha, na empresa tal a gente coloca o currículo na caixa de correio, ninguém nem atende a gente, nem fala com a gente. Pois aqui vocês vão passar por 3 entrevistas. Né? Até a Priscila foi lá fazer um teste psicológico com eles. E eles falam assim: nossa, nós nunca fomos bem tratados assim. Então, nós precisamos fazer a diferença. Amém? Onde quer que Deus te levar, é porque Ele quer que você faça a diferença lá. Talvez Ele te leve em um lugar, lá no Iraque, né? Eu não quero ir para o Iraque não, só se Deus forçar. Na Síria. Síria está pegando fogo, né? Só Deus. Né? Ah, pastor, eu quero ir lá para Paris, né? Em Orlando, na Flórida. Né? Tem missionário só quer ir para a Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já é rico, o mais rico, Califórnia, e dizem que é o mais bonito também. Né? Quem não quer? Né? Então, pastor, eu quero ir assim para um lugar legal, mas às vezes, querido, Deus vai te conduzir por lugares onde foi que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Né? Deus tem planos. Né? Deus tem planos para cada um, mas nós temos que viver contente, como Paulo disse, em toda e qualquer situação. Isso é difícil para muitos crentes, tudo é difícil. Né? Nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Se Deus me mandar lá para Teresina, no Piauí, eu tenho que estar feliz.
Se Deus me mandar para São Paulo, eu tenho que estar feliz. Se Deus falar, ótimo, você agora vai para uma igreja com 5 membros, eu tenho que estar feliz. Se Ele falar, você vai para uma igreja com 1000 membros, eu tenho que estar feliz. Aí eu fico feliz demais. Então, ele clamou, ele pediu socorro e o Senhor o atendeu. Aleluia, querido. Deus tem solução, Ele se compadece de nós. Vamos voltar a Marcos 10. Marcos capítulo 10. Versículo 49. Olha só. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aleluia. Jesus parou, Jesus o chamou. Jesus se preocupa com cada um de nós. Jesus não está ocupado, não, Ele é Deus, né? Dizem que a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Vai panela no fogo, vê a máquina, vai lá dentro, apaga o ferro, né? O homem já não consegue. O homem, se está fazendo aquilo ali, é aquilo ali que ele está fazendo. Se ele for fazer 10 coisas ao mesmo tempo, vai queimar, vai pegar fogo. A mulher já consegue, né? Vai no banheiro, passa o azulejo, aí vai correndo, passa a roupa, vai na cozinha, mexe, né? Diz que o cérebro dela é diferente, está todo interligado. Outro dia eu vi uma ilustração falando sobre isso, que o cérebro da mulher é todo interligado, então ela não desliga facilmente. Já o homem não, o homem desliga facilmente. O homem, o cérebro dele, essa ilustração que eu vi, era cheio de compartimentos. Então tem família, trabalho, lazer, a caixinha do lazer, a caixinha da igreja, a caixinha da família, a caixinha do trabalho, a caixinha do lazer. Já a mulher, né? O homem chega em casa, esquece o trabalho. Mas a mulher, se você falou ano passado alguma coisa para ela, ela está guardando até hoje. Tem alguém assim? O crente não faz isso, né? Não chega perto de mim, não me beija porque ano passado você falou isso, não me toca porque ano passado você disse aquilo. Diga para ele, toma jeito. Ele lançou a capa o identificava como cego, e ele na mesma hora ele disse: eu não vou mais precisar disso, eu não vou mais precisar de capa. Jesus vai me abençoar, eu creio que Jesus vai me curar. E ele lançou de si a capa, querido. Talvez você também está trazendo capas espirituais, capas emocionais. Lance de si, porque você pode sair daqui hoje com a bênção, em nome de Jesus, com a sua vitória. Ele tinha certeza que seria curado. Ele tinha certeza que não mais precisaria daquela capa. Então, Jesus é real e Jesus tem poder para suprir as nossas necessidades. Jesus é fiel. O milagre Ele pode realizar. Então, querido, nós podemos clamar. Nós podemos sair da situação que nos encontramos, porque eu creio que Jesus está aqui. Pelo seu Espírito Ele está presente, e Ele é galardoador de todo aquele que o busca, em espírito e em verdade. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Aleluia. Espírito de Deus,
Se você